Olá, bom dia! Você sabia que o Vale Refeição, Vale Transporte, 13º salário, jornada de trabalho específica e até a participação nos lucros e resultado das empresas são benefícios conquistados através da luta sindical? Bom, antes de chamar os nossos convidados para falar sobre esse tema, vamos entender um pouco como se deram essas conquistas na matéria de Daniele. Em nossa sociedade, o trabalho é motivo de orgulho. Quem de nós já não ouviu a seguinte frase: o trabalho dignifica o homem? Mas nem sempre foi assim, pois trabalho já foi sinônimo de escravidão, servidão e de falta de capacidade intelectual. Somente nos tempos modernos que a atividade laboral passou a empregar valores morais e sociais aos que a exerciam. Foi nessa época que surgiram as figuras do patrão e do empregado. Porém, as condições de vida de um operário do século XIX eram degradantes. Estavam expostos à fome e aos mais diversos tipos de doenças, além de uma jornada exaustiva de trabalho que chegava até 16 horas por dia, em condições insalubres. Crianças e mulheres trabalhavam em regimes parecidos e ganhavam menos, o que deixava a produção mais barata e aumentava os lucros. Esse desequilíbrio gerou conflitos, especialmente durante a Revolução Industrial. E foi nesse período que os sindicatos e movimentos trabalhistas ganharam corpo ao se unirem às classes pobres contra a burguesia. O primeiro exemplo histórico de direito do trabalho aconteceu em 1917, no México, com a promulgação de uma nova Constituição no país. Nela constava o período de trabalho de 8 horas por dia, além de estabelecer um salário mínimo que fosse capaz de sustentar o trabalhador e sua família com dignidade. No Brasil, as conquistas trabalhistas vieram um pouco mais tarde, no século XX. No governo de Getúlio Vargas, a Constituição de 1934 previa um salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas e assistência médica e sanitária. Mas só em 1º de maio de 1943 que a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, foi promulgada. O seu objetivo era coibir relações abusivas de trabalho, já que não havia leis que regulassem horários, condições de trabalho, nem de benefícios. A CLT foi uma conquista dos trabalhadores, mas não permaneceu intocável. Mais de 50 leis, decretos e medidas provisórias alteraram o texto original ao longo de 74 anos. Foram mudanças pontuais para ampliar direitos ou para restringi-los. No entanto, nenhuma dessas mudanças se compara ao desmonte promovido pela Reforma Trabalhista de Temer, que foi aprovada pelo Senado no dia 11 de julho, em que 117 artigos da CLT foram alterados, ferindo de morte a base legal de proteção aos trabalhadores brasileiros. E só para complementar, a matéria exibida agora foi de Daniele Castro, que é jornalista do nosso Sinteste RN. E hoje, para debater sobre a importância dos sindicatos na vida do trabalhador, nós recebemos o procurador do trabalho, Luiz Fabiano Pereira, e o coordenador do Sinteste RN, Felipe Tavares. A eles eu dou o meu bom dia. Mais uma vez os dois aqui, é uma honra recebê-los, a gente falar de tantos assuntos que a gente já tem, explorado ao longo do tempo, e a gente tem que entrar nesse debate agora devido a tantas mudanças que aconteceram, em relação a essa questão dos sindicatos. Luiz Fabiano, eu vou começar com você. A gente viu no VT agora que o movimento sindical surgiu a partir da Revolução Industrial, não é isso? Na Europa. E no Brasil, como se deu o início do movimento sindical, por exemplo? E qual foi o papel dos sindicatos na conquista de direitos como esses que estão na CLT, né? Porque muitas pessoas que estão aí no empresariado e tudo mais não sabem a importância da CLT, que foi uma conquista de sindicatos. Bom dia para você. Bom dia. Sem dúvida, né? O movimento sindical no Brasil, né? Acompanhando o que aconteceu também na Europa, né? No início do século passado, né? Decorreu inicialmente do processo de industrialização, né? Depois do fim da escravidão, então se iniciou a massificação do trabalho assalariado, depois o início da industrialização, junto com a urbanização, né? Todos aqueles fenômenos típicos, né? Do início do século passado. E aí, com a vinda de muitos trabalhadores, né? Imigrantes europeus, né? A gente teve as condições assim de pensamento, né? Vamos dizer assim, veio da Europa para o Brasil, né?
a referência de como era o movimento sindical e quais eram as condições de trabalho que já se estava conseguindo na Europa e que deveriam, né, e poderiam ser também conseguidas aqui, né? E isso impulsionou o início, né, do movimento sindical. Bastante importante. Felipe, quantos sindicatos existem no país hoje? E qual a importância dessas entidades na vida do trabalhador, né? Porque a gente vê, principalmente agora, isso é importante citar para quem está em casa, quando tem algum protesto, alguma coisa, faz, isso é movimento de sindicato, não quero saber, tudo mais, acha que não é uma luta legítima, né? Fala um pouquinho para a gente disso, Felipe, do tamanho, da quantidade de sindicatos que nosso país tem. Existem muitos sindicatos, né, no Brasil hoje, de diversas categorias, né? Ainda seguindo um pouco o modelo de um sindicato por categoria, embora na prática já não esteja exatamente assim, né? E assim, como o VT já mostrou, né, o nosso colega Luciano, promotor aqui, já colocou também, né? Os sindicatos eles foram responsáveis por diversas conquistas trabalhistas e também para evitar perda de direitos já conquistados, né? Acho que já foi colocado aqui muito bem a questão da CLT, que foi uma conquista que foi do governo, assim, houve ali naquele período do governo Vargas, mas que na verdade só existiu devido a um intenso processo de mobilização que já vinha pelo menos do início do século XX, né? Inclusive, agora em 2017, nós estamos fazendo 100 anos da primeira greve geral do Brasil, que foi em 1917, né? Então, a luta sindical no Brasil e no mundo, né? Ela já vem de um bom tempo e ela foi responsável por conquistar diversos direitos, né? Como, por exemplo, o 13º salário, férias remuneradas, né? Que é algo que, se a gente até for para outros países, como o Chile, a gente não encontra férias remuneradas, por exemplo, né? Tantos direitos como o brasileiro tem, por exemplo. Isso, então só para finalizar a resposta, Camila, eu entendo que esses movimentos mais atuais, que aí já diferenciam um pouquinho ali de 2013, são movimentos em que os sindicatos estão bastante presentes, né? E, na verdade, isso é muito positivo, porque os sindicatos eles costumam debater sistematicamente as demandas e costumam colocar uma agenda política muito mais clara do que era a agenda política em 2013, que as coisas não estavam muito claras, o que é que o pessoal queria, mas o pessoal estava indo para a rua porque a gente estava indignado. Então, agora não, agora a gente tem mais claro o que é que a gente quer e as entidades sindicais têm essa responsabilidade de montar a agenda política, chamar as diversas categorias para a luta, para evitar a perda de direitos, que é o que está colocado no momento. E você de casa sabe qual é a diferença de um sindicato para o outro? Como eles atuam? Pois é, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. 30 segundinhos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a importância dos sindicatos na vida do trabalhador. Hoje com a presença do Procurador do Trabalho, Luiz Fabiano Pereira, e de Felipe Tavares, coordenador do nosso Sinteste RN. A reforma trabalhista sancionada pelo governo pode ter penalizado alguns sindicatos que tem na contribuição sindical a única fonte de financiamento. Saiba mais na matéria de Ricardo Crush. Mesmo com as mobilizações populares, a reforma trabalhista foi sancionada pelo presidente no mês de julho. As mudanças, que devem entrar em vigor a partir de novembro, enfraquecem os sindicatos de várias maneiras. Conversamos com Gerlane Silva, presidente do Sindicinde, sobre os impactos das reformas na luta dos sindicatos. A luta sindical é muito árdua. Ela é muito feita no dia a dia, porque a cada dia surgem pautas novas, né? De desemprego, de desestabilidade, de demissões, por exemplo, sem justa causa, de relação onde a maioria dos empregadores criam vínculos de amizade, de proximidade com os trabalhadores, mas que, no final das contas, esse trabalhador, na sua maioria, são penalizados. Então, são muitos os enfrentamentos que o universo sindical vai encontrar de agora em diante. Como os sindicatos vão ser impactados a partir da reforma que decretou o fim do imposto sindical? A reforma trabalhista, ela traz vários impactos, né, na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. É um desafio tremendo neste momento para se saber como é que os sindicatos vão pautar as suas lutas, porque os sindicatos eles não vão acabar, né? Nós vamos encontrar saídas. Agora, claro, o desafio é a gente encontrar saídas, obviamente, juntos. É isso. E como a gente falou no primeiro bloco, né, algumas mudanças que estão havendo, né, em relação aos sindicatos e principalmente a falta de entendimento das pessoas em relação ao que são os sindicatos, né? Luiz Fabiano,
Qual a diferença, né, entre sindicatos, centrais sindicais e federações, né, que tem essa diferença aí? Como essas entidades se organizam e como funciona a hierarquia? E quem que quiser participar realmente, como é que pode fazer? Bem, os sindicatos, né, o que a gente chama de sindicatos, né, são as entidades que agregam as pessoas, né? Então, assim, os empregados, servidores de um determinado setor, determinada atividade econômica, né, se reúnem e formam um sindicato, uma entidade só de pessoas físicas, né? Esses sindicatos, eles podem ser agregados pelo tipo de atividade da empresa, né? Por exemplo, os empregados dos hospitais, tipo de atividade, ou eventualmente pelas profissões, né? Sindicato dos professores, sindicato dos médicos, dos jornalistas, né? Que se chama de categoria diferenciada. Depois que esses sindicatos estão formados, eles podem se unir entre si, né? Sindicatos diferentes, né? E se agregarem em uma organização que a gente chama de federação. Normalmente as federações são por estado ou região e agregam vários sindicatos. E aí essas federações também podem se reunir, se agregar nas confederações e se vincular também às centrais sindicais, né? Então, assim, só o sindicato é efetivamente, né, aquele ente que agrega as pessoas, os trabalhadores. E essas outras instituições, elas agregam sindicatos, né? Então, as federações, confederações e centrais sindicais, elas têm um papel importantíssimo, porque apesar de elas não terem o contato diário, né, com cada um dos trabalhadores, mas elas conseguem fazer a articulação de todas essas entidades, né, sobretudo para discutir temas que extrapolam o interesse daquele grupo de trabalhadores. Então, os trabalhadores da saúde, da educação, da indústria, se há um tema de interesse comum, como foi esse recente, está sendo a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, essas entidades, né, de maior âmbito, né, até de âmbito nacional, como as centrais sindicais, elas têm essa facilidade e essa missão de reunir, né, de agregar esses sindicatos em torno de um interesse comum, um interesse mais amplo. Felipe, como a gente viu agora, né, mais do que nunca os sindicatos vão precisar, né, de estratégias aí efetivas, né, para atrair os trabalhadores para se sindicalizar, né? Como você vê aí essa nova realidade de o que é que está acontecendo? Então, essa realidade ela é bastante árdua, né? Porque, assim, a reforma trabalhista, ela traz nela, inclusive, um item que prevê a formação de comissões, né, no próprio espaço de trabalho, que são comissões muito restritas, de 3 pessoas, né, e, assim, que tem por objetivo competir mesmo com os sindicatos, né, porque essas comissões teriam poderes que hoje seriam os sindicatos que têm, para fazer acordos coletivos, coisas nesse sentido, né. E aí, assim, ela já veio com a própria proposta de enfraquecer a luta sindical, né? Então, de fato, é um obstáculo. Mas eu acho que a colega Gerlane, né, lá do Sindicinde, ela foi muito feliz ao dizer que os sindicatos não irão acabar e que a luta não para. Porque ao mesmo tempo que a reforma trabalhista veio com muita força e veio para tentar diminuir o poder dos sindicatos, ela também causou uma indignação na população muito grande. Tanto é que essas reformas, né, tanto essa quanto a previdenciária, elas não têm legitimidade por parte da população, né? A população diz que é contra. Existem, assim, algumas mentiras que alguns governos neoliberais contam, que às vezes a população até compra, mas essa não foi uma delas. Então a população continuou indignada. No dia 28 de abril massificou a greve geral, que foi, né, histórica aqui no Brasil e aqui em Natal especificamente, com muita gente. Então, a vontade das pessoas de permanecer lutando contra a retirada de direitos, isso aí não vai acabar com a reforma trabalhista. Então, a luta vai seguir e a gente vai continuar convidando os colegas para se sindicalizarem, virem para a luta trabalhista, porque a gente perdeu agora, mas se a gente deixar de lutar, poderemos perder muito mais. Eu vou até sair um pouco do script aqui e ampliar para vocês dois uma questão que aconteceu essa semana, né? O Dória foi até Salvador, recebeu o título de soteropolitano e aconteceu lá no meio, pessoas se manifestaram e jogaram ovos
nele. E numa declaração ele falou que são pessoas de sindicato e tudo mais. Como é que vocês veem essa relação, né, que muitos políticos fazem e as pessoas sem saber o que significa um sindicato, a batalha daquelas pessoas que estão ali, desmerecendo o trabalho dos sindicatos, né, por causa de uma declaração como essa? O que é que vocês acham disso? Até porque dia 16 ele vai estar aqui em Natal, né? Também para receber o título de cidadão natalense, né? Enfim, o que é que vocês acham em relação a isso? Bom, assim, na verdade, a população, como eu havia colocado, não só ela vai para a rua, como em determinadas situações ela mostra sua indignação. Sim. Lá jogaram um ovo no Dória, né? E esse é um reflexo do sentimento da população sobre o que é que ele representa, né? Sim. De ter demolido casa com gente dentro, né? De ter acordado moradores de rua, sim, no dia mais frio de São Paulo do ano, com jato de água fria. A questão da Cracolândia. A questão da Cracolândia e tudo, né? Mas se nós pegarmos o próprio Rio Grande do Norte, coisas parecidas aconteceram, né? Na feirinha de Caicó, o Rogério Marinho, o relator da reforma trabalhista, foi vaiado, teve que sair de lá às pressas, né? Porque, enfim, poderia ter sonado uma outra coisa além de vaias. O José Agripino também no Festival de Martins, né, também foi duramente vaiado, né, e enfim, o Dória também vai para cá e vamos ver aí o que é que vai acontecer, né, mas assim, a população ela tem também em situações específicas demonstrado sua insatisfação com as pessoas que elas sabem que são as responsáveis pela perda de direitos, né, então assim, é meio que isso mesmo, né? As pessoas elas não são burras, elas percebem o que é que está acontecendo e sabem quem são os responsáveis. Tá na hora só de começar a entender, né, o que são os sindicatos, quem são as pessoas que estão ali simplesmente para protestar e fazer a coisa direito, de forma organizada, que é o que a gente está querendo passar aqui hoje, né? E a gente vai continuar falando sobre isso no terceiro bloco. 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural no nosso último bloco, que conversa sobre a importância dos sindicatos na vida do trabalhador. Hoje com a presença do Procurador do Trabalho, Luiz Fabiano Pereira, e de Felipe Tavares, coordenador do Sinteste RN. Luiz, vamos continuar aqui com o seguinte: o número de sindicalizados, como o Felipe falou anteriormente, da quantidade, né? Mas no Brasil é menor que 20%. É muito pouco, um número muito pequeno, né? Por que você acha que os trabalhadores não têm esse interesse em se filiar? Bem, é difícil a gente fazer uma análise tão profunda como essa, né? Existe muita propaganda, muito discurso em relação, né, em torno do que seja efetivamente efetivamente sindicato, né? Quando o prefeito de São Paulo, né, diz que baderna é coisa de sindicato, a gente percebe que é uma tentativa de associar uma organização de trabalhadores, né, com atitudes que não são as adequadas, com atitudes de baderna, né? Sempre existiu essa tentativa, né, de fazer essa relação, né? Então, isso pode criar alguma cultura, né, de afastamento, né, do trabalhador. Por outro lado, também existe nas empresas, no setor público isso é menos sensível, mas existe também nas empresas algumas situações em que a agregação, a vinculação ao sindicato, né, tem um efeito negativo, né, diante do empregador, diante do patrão. Justamente porque a disseminação, né, da informação, a discussão dos problemas da categoria, claro que vai impactar em alguma demanda para a empresa, para o empregador. Existem vários aspectos. Existem alguns sindicatos também que, infelizmente, né, não têm uma atividade, assim, uma atuação mais proativa para trazer os trabalhadores, né, e defenderem interesses que sejam também interesses de toda a categoria. Então, existem vários elementos, né, e eu acredito que o mais importante deles é uma visão histórica, né, de que os sindicatos estão muito vinculados às esquerdas, né, que estão muito vinculados à oposição, que sempre serão de oposição, né, e se deixa de discutir, de compreender, né, o verdadeiro papel do sindicato, que é a defesa, né, dos interesses dos trabalhadores, e se deixa também de compreender que a participação no sindicato
a participação de cada trabalhador no sindicato é o que determina o que o sindicato vai ser. Vai fazer. Então, assim, com 20% dos trabalhadores só participando, dificilmente esses sindicatos vão refletir o pensamento da maioria, né, dos outros 80%. Então, precisa do envolvimento do trabalhador. Colocando de uma maneira geral, como se fosse uma escola, né? A gente está ali como aluno, na hora que quer reclamar, fazer alguma coisa, vai aonde? Na coordenação. Isso. Né? Como trabalhador, é basicamente isso. Quando eu tiver alguma reclamação no setor e tudo mais, eu vou até o sindicato. As pessoas precisam realmente entender isso, né? E a própria... Perdão, pode continuar. Assim, a própria legislação brasileira, né, quando ela permite a negociação do sindicato até dos interesses dos que não são filiados, ela desestimula a filiação. Né? Porque mesmo não sendo associado, eu vou ser beneficiado com um aumento, com algum benefício que venha na convenção coletiva. Né? Em alguns países isso não existe, você tem que estar filiado ao sindicato para receber o benefício que foi negociado por aquela entidade. Então são vários elementos que precisam ser entendidos, precisam ser compreendidos e modificados às vezes. Felipe, como é que você vê a participação dos jovens mesmo nos movimentos sindicais? Eles ainda são aí à frente de batalha como anos atrás? Então, a juventude ela tem uma disposição para lutar incrível, né? Recentemente ela ocupou várias escolas, né? Sim. Contra aquela reforma lá do ensino médio, né? Aqui e acolá tem um aumento de passagem de ônibus em alguma cidade, o movimento estudantil se mobiliza, né? Na UFRN mesmo agora está havendo uma mobilização por conta das mudanças no circular. E a luta da juventude, ela sempre vai prosseguir com suas nuances e com a sua firmeza também. Agora, a participação da juventude no movimento sindical, ela ainda é um pouco complicada, né? Às vezes a compreensão de que os mais velhos é que fazem o sindicato, né? Existe também, às vezes, uma ideologia mesmo, neoliberal das pessoas do individualismo, né? De que, não, eu vou olhar por mim, o sindicato não faz nada, né? Não trabalha, não atua. Eu estou aqui nessa empresa hoje, mas posso estar na outra amanhã, ou fiz esse concurso aqui, mas não vou me preocupar com luta sindical, porque eu vou fazer um concurso melhor amanhã. E, às vezes, essa forma também de visão de mundo, né? Às vezes dificulta. Muito individualista, né? Muito individualista. Às vezes o próprio sindicato às vezes tem dificuldade de dialogar com a juventude por realmente, às vezes, terem pessoas mais velhas que têm certas práticas, certa forma de ver o mundo, que às vezes não condiz com a da juventude. Então, esse diálogo, ele ainda é um pouco difícil. Mas cada vez mais numa situação de perda de direitos, né? E de direitos trabalhistas, em que o sindicato é automaticamente ligado a questões trabalhistas, né? Cada vez mais se faz necessário que a juventude se aproxime de seus sindicatos. E se ela discorda de práticas antigas que não condizem com o que é essa juventude, que ela tome o sindicato em suas mãos e que mudem as práticas desse sindicato, né? Mas que não fiquem esperando que a coisa mude por si mesma, porque isso não vai acontecer, né? Quando a gente discorda de uma coisa, acha que está errado, não é criticar e ir embora, é ir lá e fazer, né? É verdade. Atitude, né? Isso. É o que está faltando. Fabiano, quais as principais mudanças aí na reforma trabalhista que vão ter impacto direto na vida dos trabalhadores de regime CLT? Bem, as mudanças são há centenas de mudanças, né? Essa reforma ela é extremamente abrangente. Né? Especificamente em relação aos sindicatos, né? Já foi falado o fim da contribuição sindical obrigatória, né? Isso é uma coisa importante. O fim da homologação nas rescisões, né? Quer dizer, as empresas não precisarão mais ir aos sindicatos para fazer a conferência das contas do empregado quando eles deixam o emprego, né? Quando ele é dispensado, o que é muito ruim para o trabalhador, que fica sem essa assistência imediata. Né? O que já foi falado aqui também sobre as comissões criadas em empresas que não têm um papel muito definido, mas imagina-se que a tendência seja de tentar ocupar um lugar no lugar dos sindicatos. Isso é muito ruim porque é uma comissão sem garantia nenhuma, é uma comissão totalmente influenciável, né, e controlável pela empresa. E uma coisa que, na minha avaliação, também é ruim é a ampliação extrema, né, da possibilidade de negociação coletiva, né, redução de direitos a partir das convenções dos acordos coletivos. Porque isso vai gerar uma pressão muito grande em cima do sindicato, uma pressão do poder econômico. Né?
no futuro, né, pode haver um movimento de querer controlar os sindicatos de trabalhadores, as próprias empresas, os próprios empregadores quererem controlar o sindicato para usar essa negociação coletiva como forma de reduzir direitos, né? Então, assim, isso é um risco, né? Quando a gente tinha uma garantia legal, né, assim, o respeito àquilo que não pode ser mexido, né, então isso dava aos sindicatos uma segurança maior, né, nas negociações. Hoje isso deve ficar, né, um pouco mais complicado. Então eu destacaria esses aspectos da reforma. Felipe e Luiz Fabiano, muito obrigada pela presença dos dois. A gente teria ainda uma gama de coisas para falar, para discutir, mas infelizmente nosso tempo é curto. Mas você que está em casa, se quiser mais informações sobre o diálogo plural, Felipe vai estar lá, né? Felipe se compromete a deixar os outros questionamentos lá. Acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.